Mas é engraçado, né? Mas acho que você já explicou, mas é engraçado como que o conteúdo do trauma ele não vai embora, né? Porque outras Não. coisas que não são traumáticas, sei lá, vi um passarinho. Eu vou esquecer Isso. do passarinho, não tem Ele nem. máximo, no máximo ele vai ficar nos resquícios que a gente chama de resquícios do dia, Né? Mas tá? ele vai embora, você digere É. ele, né? Ele não fica. Digere. Tudo que digere vai embora, ok. Que O alguma coisa traumático. digerir é mais ou menos ter um significado, assim, ter alguma coisa que explica aquilo. Isso é você compreender o que aconteceu. Por que que para a criança é traumático o abuso sexual? Porque ela não compreende o que está acontecendo. Entendi. Aí você pode pensar assim, não, mas ela compreende. Não, ela não tem material psíquico para entender. Ponto final, não tem. Ah, mas como que é essa transição, então, do não compreender para o compreender? Para ter um psiquismo saudável, ele tem que ser a conta-gotas, ele tem que ser lento, ele tem que ser no passar dos meses, dos anos, para a maturidade chegar aos poucos. Ah, isso é legal porque, Quando chega brutal é que é o problema. por exemplo, às vezes existem esses não psicólogos, eu não sei se o que é, mas é um pessoal que trabalha com trauma, às vezes em grupo, e eles começam a fazer, por exemplo, uma vez uma pessoa fez e me contou como que foi. Regressão. Era do tipo, tinha uma espécie de um caracol e ela tinha que ir andando, um grupo ia andando, todo mundo ia andando ali, e à medida que eles foram andando, eu tinha que ir relembrando de alguns fatos, aí depois todo mundo tinha que pensar em alguma coisa triste, todo mundo tinha que pensar em alguma coisa feliz, e aí era um modo dela conseguir tratar esses traumas que ela tinha. Só que, eu acho que uma semana depois que ela fez esse negócio, ela entrou num estado de depressão que ela pediu demissão. Ela dava aula na mesma universidade que eu, e ela teve que pedir demissão porque ela simplesmente quebrou. Isso. Nossa. Porque eu acho que é essa questão da conta-gota. Em Isso. vez de ir trabalhando aos poucos, esse trauma foi jogado de uma hora para outra tudo e ela não soube lidar com tudo isso aí. Isso. Aí tem um ponto interessante. Na psicanálise, nós vamos trabalhando exatamente assim. Vamos pegando aos poucos, digerindo aos poucos, montando o quebra-cabeça aos poucos, porque, por exemplo, numa hipnose, né? Ou numa situação como essa de regressão, você puxa um conteúdo traumático de uma vez, por que que ele está lá? É porque aquele organismo não suporta aquela informação. Se eu puxar de uma vez, eu mato a pessoa. Por quê? Porque é como se o nosso psiquismo tivesse uma inteligência à parte para nos proteger daquilo que a gente não dá conta. Mais ou menos isso. Então, aquilo que faz parte da natureza, guardou, é porque você não dá conta. Mas não é porque está guardado que não te faz mal. Faz mal. Por isso é que eu preciso organizar. Mas eu não posso tirar de uma tá vez. guardado, então deixa lá. Não. Eu preciso organizar para eu ter saúde psíquica. E já aconteceu assim, por exemplo, você está fazendo terapia com alguém. Aí você sacou que nessa pessoa tinha um conteúdo traumático ali, sei lá, existia. E você percebeu primeiro do que a pessoa esse conteúdo, mas você ter que ir atacando isso, acessando isso aos poucos, lateralmente, para Comendo não pelas chocar a pessoa. beiradas. Isso acontece sempre. Ah, entendi. Esse é o nosso trabalho quase que diário. Muitas vezes, se a pessoa ela conta para nós o dia, eu fiz isso, fiz aquilo, xinguei fulano, me senti assim. Pelas reações que ela tem, meio que a gente já sabe a organização psíquica e sabe por que optou por aquela organização psíquica. Às vezes, a gente sabe o tipo de trauma que está ali. Às vezes, a gente consegue verificar até qual foi a fase de desenvolvimento que ocorreu o trauma. Caramba! Se foi aos 2 anos, se foi aos 4. E se o trauma acontecer aos 2 anos, tem um tipo de reação, aos 4 outro, aos 6 outro, porque as defesas estão em desenvolvimento. Então a gente sabe o quanto a pessoa conseguiu se defender, o quanto não. Então, isso acontece sempre. E a gente não pode sentar com a pessoa e falar, o teu problema é esse. Primeiro porque a pessoa vai rejeitar o que a gente está falando.
Ela, não, você tá louca, né? Então, a gente tem que ir caminhando no passo da pessoa. Conforme ela vai relatando, a gente vai trabalhando. Mas, quando eu falo também de conta-gotas, eu tô falando também da formação da criança, da formação sexual da criança. Então, se eu pego uma criança de 2 anos e coloco para ela um filme pornográfico, eu tiro de forma brutal da linguagem da ternura, jogo de forma brutal na linguagem do erotismo. Agora, tá, mas vai crescer. Em algum momento essa criança ela tem que saber da vida sexual. Tem, mas a conta-gotas no seu tempo. Não de forma precoce e não de uma forma como um balde em cima da cabeça de uma vez. A gente estava lá na chácara, o galo subiu na galinha e a Alissa falou assim, o galo vai matar a galinha, tá batendo nela. O pato. O pato está batendo na pata. Né? Então começa a juntar os ponteiros aos poucos. O que está acontecendo ali, né? E a gente fica esperando que eles possam ir elaborando e organizando. E é aos poucos, a conta-gotas. Essa transição, ela precisa ocorrer nesse formato para ter saúde psíquica. O trauma é quando acontece de forma brutal.